Glória a Deus. Amados, quando você ouve uma oração como o Vinícius recebeu agora há pouco, você não fica com uma certa inveja, até, puxa, eu queria ter recebido uma oração assim quando eu tinha essa idade, não é verdade? Você não fica, eu queria ter recebido uma oração assim, né? Uma bênção, uma declaração de saúde, de paz, de alegria, livre de hematomas emocionais, hematomas físicos, enfim. Pastor, mas é assim? Claro, se você ora, é o que acontece, não é o que a Bíblia diz? É o que a Bíblia diz. E a gente olha assim, chega até a ficar uma certa inveja, assim, né? Nem tanto porque ele não pode comer churrasco hoje, né? Ele vai tomar um leitinho, você vai comer um churrasco. Mas no fundo, você fica assim, queria ter começado assim. Só que agora, você já está, talvez, né, como o nosso amigo do Banco da Decisão, aos 53. O que significa já indo para o segundo tempo, digamos assim, né? Eles veem, pastor, o que sobrou para mim? Como que vai ser a minha caminhada daqui para frente? Eu, na verdade, de fato, cometi alguns erros, não acertei tudo. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso, sobre o estilo de vida, aquilo que Deus espera de você e de mim, e o que isso produz nas nossas vidas? Eu estava lendo a biografia de um homem chamado Smith Wigglesworth. Não sei quantos já ouviram falar dele, mas esse sujeito, com esse nome difícil, ele nasceu em 1859, lá no interior da Inglaterra. Nasceu como Vinícius, um garotinho. Ele nasceu numa família metodista e cresceu, foi crescendo como qualquer outra criança, mas aos 13 anos de idade ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele levou o pai dele para Jesus também, muito embora estivesse na igreja, não era salvo. E ele foi chamado para o ministério. Eu não vou contar toda a história dele, mas vou resumir uma experiência que ele teve, e foram mais de uma experiência como essa que ele teve. Um dia ele está diante de uma mulher morta, o marido chorando desesperado, e isso é fato, isso aconteceu, e ele, em oração, ele pega aquela mulher morta, tira do leito de morte, gruda na parede e começa a orar. Tem que ser doido, né? Tem que ser que nem o da Banca da Decisão, tem que ser coisa de crente mesmo, né? E gruda lá e começa a orar. E começa a repreender a morte, e começa a declarar o poder de Deus. Daqui a pouco a mulher começou a tremer e a mulher voltou à vida. Mais de uma vez ele fez isso. Arno, por que você está falando isso? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos assim olhando, puxa, mas eu queria receber essa oração do Vinícius. Aonde o Vinícius vai chegar? Vou usar ele como exemplo hoje. Aonde você quer chegar na sua vida cristã? Ou você quer se acomodar àquilo que você já recebeu? Pastor, tá bom assim, agora já tenho um bom trabalho, já comprei minha casa, já... Tá bom assim. Ou você quer mergulhar ainda mais na vida cristã, a ponto de um dia ser usado por Deus como esse homem, Smith Wigglesworth, foi, ressuscitando inclusive os mortos. Ou seja, trazendo alívio para as pessoas. Até onde você quer chegar na sua caminhada cristã? Os jovens, né, da Jocum, os jovens e os não tão jovens, né, da Jocum, né? Até onde você quer chegar no teu ministério? Até onde? O que você quer alcançar? O que você quer alcançar como profissional, como um pastor? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 12. Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Veja o que está escrito nesse texto. Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Colossenses 4,12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Olha que interessante a saudação. Olha que interessante o empenho desse homem. Meus amados, nós podemos olhar a nossa vida e estabelecer algumas metas. Aliás, final de ano, né, é época exatamente disso. Olha, ano que vem eu quero alcançar isso, eu quero mudar de cidade, eu quero trocar de emprego, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de esposa. Não, esposa não pode. Eu quero trocar não sei o quê, quero fazer isso, quero fazer... No final do ano é essa época de você fazer o seu planejamento, não é verdade? E como cristão, o que você quer alcançar no próximo ano? Mas o resumo do que eu vou falar para você, sabe o que é? É uma tecla que eu sempre bato. A maturidade de um cristão
começa a ser percebida quando as orações dele deixam de ser para ele mesmo e começa a ser em direção ao seu próximo. Quando você começar a colocar nessa caixinha aqui, que nós vamos colocar no dia 31 de dezembro, os seus alvos de oração, e se nos seus alvos começar a ter ali oração pelo seu próximo, você começa a crescer na vida cristã. Não é errado você pedir para você, pastor, eu quero fazer um curso, eu preciso de oração para passar num concurso nisso daqui, está certo. Mas quando você começa a orar, abençoando o seu próximo, Deus mexeu uma chavezinha dentro de você. Olha que interessante esse Epáfras, né? Aliás, uma sugestão de nome para os próximos bebezinhos que vêm. Está aqui, Epáfras. Paulo, ele fala, é Paulo que está, essa é uma carta escrita aos Colossenses e Paulo era de Colossos, e a Bíblia fala sobre ele. Mas olha que interessante a saudação desse homem maduro, e quando você vê essa saudação, imagine você sendo esse Epáfras. Você e eu sendo esse homem, esse nível de comportamento de vida cristã. A Bíblia diz, saúda-vos Epáfras, que é um de vós. A primeira coisa que ele diz, ele é servo de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos aprendido, e é verdade, nós somos reis e sacerdotes, não somos? Sim, a Bíblia diz. Você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, está lá em Efésios, é verdade. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, 1 João 4,4, é verdade. Nós fomos chamados para exercer influência, para governar, é verdade. E você é filho, não é verdade? Você não é filho de Deus? É. Você não chama Deus de pai? Chama. Só que agora, na saudação, que Paulo escreve acerca de Epáfras, Epáfras ele entra no WhatsApp de Paulo aqui, Paulo, digita lá para a turma lá que eu estou com saudade deles. E Epáfras, e Paulo descreve Epáfras o seguinte, a primeira coisa que ele fala é servo de Cristo Jesus. Será que Paulo não sabia que ele era rei e sacerdote? Será que Paulo não sabia que ele era abençoado com todas as bênçãos espirituais? Claro que sabia, mas Paulo que escreveu isso. Como que ele chama agora Epáfras de servo de Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? Afinal, ele é filho ou ele é servo? Ele é rei ou ele é escravo? Você já parou para pensar nisso ou não? É o mesmo Paulo que escreve as mesmas cartas. Irmãos, está falando de um nível de maturidade impressionante. Mesmo sendo filho, mesmo sendo rei e sacerdote, mesmo tendo todos os direitos, ainda assim eu reconheço a minha posição de servo de Cristo Jesus. Eu estou aqui para servir Cristo Jesus. Meu irmão, coloque como um alvo de oração na sua vida. Deus, eu quero te servir. Irmãos, quantas orações nós fazemos para nós sermos servidos? Quase dizemos, venha a mim o teu reino. Toda a glória para mim, Jesus. Algumas orações são até feitiçaria. Deus, mata o marido dela para eu ficar com ela. Ou mata a mulher dele para... Não, tem essas coisas, sabia disso? Agora você dá de cara com Epáfras aqui. Servo de Cristo Jesus. E é Paulo falando isso. Para ser chamado assim, Paulo observou algumas atitudes nele. Priorizar a igreja. Priorizar o seu próximo. Abrir mão do seu conforto pessoal. Ontem estávamos num casamento bem gostoso, bem abençoado dos queridos aqui da igreja. E aí o Ronaldo e a Dena estavam fazendo louvor. Eu até uma hora me posicionei ao lado deles para encorpar o beck, mas eu resolvi sentar logo porque achei que estava boa a cerimônia. Né? E aí nós estávamos ali conversando e tal, comendo ali um salgadinho, um docinho. Aí o Ronaldo recebeu um telefonema, tocou o alarme lá na casa, preciso ir. E daí ele estava assim, ele e a Dena começaram a conversar, eu estava no meio, e eles conversando entre eles. Então vamos. Tá, mas o som tá ligado, a gente tem que levar. Não, mas a gente tem que ir para casa. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos para casa e depois a gente volta, depois todo mundo for embora para buscar, senão vai ficar chato para a festa, para os convidados. Vamos, é típico coração de servo, não é verdade? Já estávamos ali, quantas horas você já estava lá, Ronaldo? Umas 4 horas já estava lá, né? Quem não tem esse coração de servo não está nem aí, irmãos. Me dá meu som, me dá meu violão. Bom, primeiro que nem ia tocar lá, né? Não ia.
Não é verdade? Coração desse, eu estou aqui para servir o meu próximo. Eu estou aqui para abençoar as pessoas à minha volta. Epáfras, servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. A Bíblia diz mais que Paulo fala dele, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações. Amados, a expressão combatendo, nesse contexto aqui, se você, eu li um comentário sobre esse versículo, no original grego está falando de agonizante. É aquele que realmente prioriza o seu próximo. Eu combato por você. Eu quero algo para mim, mas você, a tua satisfação, a tua alegria, a tua vitória é mais importante que a minha. E aqui quero fazer um parênteses muito interessante. Já me perguntaram isso mais de uma vez. Pastor, ok, então tá bom, então é para abençoar meu próximo, mas eu mesmo estou com um problema enorme. Ou físico, ou emocional, ou financeiro. Como que eu vou orar pelas pessoas? Como que eu vou vir aqui fazer um teatro? Como que eu vou pegar um banquinho e me vestir de Jesus? Como que eu vou fazer isso se eu estou com tantos problemas? Bom, se vocês perguntar para eles, eles devem ter um e outro problema também. Como que faz? Irmãos, a sua situação, o seu momento, não invalida a palavra de Deus. Você sabia disso? Combatente. Se você visse Epáfras, se nós pudéssemos vê-lo, quando a Bíblia fala sobre ser um combatente, irmãos, isso está deixando de lado o seu conforto pessoal, mais uma vez para priorizar o próximo. A Verinha e eu conhecemos em 1990. O Hernani está ficando velho, velho. Né? Em 1990, nós morávamos em São Paulo e trabalhávamos com uma equipe de libertação da doutora Neuza Tioca. Foi um tempo muito bom, muito abençoado. E conhecemos uma moça. Já ouviu falar das balanças Filizola? Já viu isso por aí, não? Então, a filha do dono desse negócio virou nossa amiga lá. Márcia é o nome dela, né? E essa moça, ela ministrava junto, expulsava demônios, orava, pregava, fazia. Uma bênção, um doce de pessoa. Só que ela era, e é, completamente cega. 100% cega. 100%. Não chegava a nada. Expulsava demônios, pregava, viajava para cima e para baixo. Ela tinha um motorista na época do falecido Monza Classic ainda, né? Ela e a Verinha junto no Monza Classic, elas iam pregar não sei onde. Completamente cega. Eu nunca esqueci aquilo. Às vezes você pode estar passando por uma limitação, uma angústia, isso não quer dizer que você não possa ser usado por Deus para abençoar os outros. Não é verdade, irmãos? Combatente. Combatente. Conheci o pastor, acho que já contei para você, o pastor Vilmar. Pastor Vilmar, ele era um garotinho que enxergava até os 10 anos de idade, e ele, eu não sei o nome da doença, ele foi ficando cego, ficou completamente cego. Foi nosso professor, pastor de uma igreja. Imagina, pastor de uma igreja. Aliás, o Vilmar, não sei se já contei, ele em 96, 97, por ali, ele veio dar umas aulas de ITM para nós. Eu ficava olhando ele dando aula, totalmente cego. Eu ficava pensando, um dia eu perguntei para ele, era muito engraçado, assim, muito divertido, né? Eu perguntei, Vilmar, você já dirigiu alguma vez na tua vida? Casado, com filha, tudo? Pastor, imagina, cego. Você já dirigiu alguma vez na tua vida? Porque eu gosto de dirigir. Esse cara acho que nunca dirigiu, né? Daí ele falou, uma vez me levaram lá num campo, lá tentei, mas não deu muito certo. Eu falei, então você vai dirigir. Você vai dirigir. Levamos ele lá no Centro de Retiros, veio a esposa, veio a filha para ver ele dirigindo. Era um trator enorme, num pasto enorme. Vamos pegar um lugar amplo, né, para não dar nenhuma besteira aqui, para não ser responsável por uma fratura. E daí ele sentou, daí foi um pastor de um lado cuidando do freio, o outro cuidando da embreagem, ele sentou, pega aqui e tal, ó, você acelera aqui, mas parecia uma criança. E saiu com o trator pelo campo. Enfim, estou contando que me lembrei da história. Combatente. Independente da minha situação, eu combato pelo meu próximo. Não tem aquele dia que você está assim, aquela indisposição, um pouco chateado, um pouco dor de cabeça, tomou as decisões erradas. Vá para a igreja, sirva o seu próximo. Combatente. A Bíblia diz que Paulo fala, saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus,
combatendo sempre por vós nas suas orações. Uma pessoa de oração, amados. E a Bíblia diz que nessas orações ele dizia o seguinte: para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Irmãos, é a descrição do papel de um líder de grupo familiar. A descrição de um crente. Eu quero que você esteja seguro de quem você é em Cristo Jesus. Não que você nos ouve pregando o teu líder, falando. Eu quero que você seja pleno de convicção de quem você é em Jesus. Quem você é em Jesus. O que aguarda você. O momento que você está vivendo. É interessante, quero que vocês conserveis perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Irmãos, para 2017, pode ser 2016, mas para 2017, quero sugerir um pedido de oração para você. Deus, eu quero acertar em todas as minhas decisões de 2017. Tem um banquinho ali, deixa Jesus sentado ali de uma vez por todas. Deus, eu quero acertar todas as minhas decisões. Você sabe o que é tomar decisões erradas, não sabe? Ih, pastor, eu já perdi dinheiro, eu já perdi amigos, já... tanta coisa. Não é verdade? Agora vem um cara orando pelos seus amigos. Deus, que eles conheçam toda a tua vontade, executem toda a tua vontade. Então não é utopia essa oração. Você pode orar: Deus, eu quero acertar em todas as minhas decisões em 2017. Você já imaginou chegar ao final de 2017? Isso mesmo, Diogo. O Diogo está recebendo lá. Glória a Deus. Isso mesmo. Deus, eu vou acertar. Chegar feliz, sem arrependimentos, com gratidão. Mas esse é o padrão para o homem e para a mulher de Deus. A Bíblia fala mais, irmãos. Eu gostaria que você desse uma olhadinha no versículo 13 de Colossenses. Diz assim: dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Hierápolis. Falando de Epáfras, Paulo testemunhando. Paulo falando de Epáfras: esse homem gosta de vocês, ele se importa com vocês. Irmãos, esse é o nosso papel como líderes, como cristãos. Eu me importo com o meu próximo. Na verdade, o meu próximo é prioridade. Não só os da família dele, mas também de Hierápolis, de Laodiceia, ou seja, toda a cidade, todas as pessoas à minha volta. Você foi chamado para abençoar pessoas. Amém, meus amados? Agora, falando um pouco mais sobre Epáfras, eu gostaria que nós fôssemos lá para a 2 Reis, que é o segundo ponto que eu quero falar. Até agora eu falei um pouco sobre o perfil desse homem cristão. Agora, quais são as referências que ele teve? Porque Epáfras, ele não bateu a cabeça e teve ideias de ser bonzinho. Ele não bateu a cabeça: agora você serve. Ele se inspirou não só em Jesus, mas seguramente ele foi instruído em palavras, ou no mínimo histórias do Antigo Testamento. Ele foi instruído. Pegando Vinícius como exemplo de novo, né? Depois eu pago royalties para ele por usar ele multimídia aqui. Mas pegando ele como exemplo, recebeu uma oração, favor de Deus. Agora ele precisa ser ensinado, não é verdade? Precisa ser ensinado passo a passo em relação à vida, mas principalmente em relação à vontade de Deus para a vida dele. E Epáfras também passou por isso. E eu fico imaginando que uma história, com certeza ele ouviu, meditou e se inspirou. Eu gostaria que você ouvisse essa história comigo também. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Com certeza Epáfras leu a história dessa menina. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá, ou tomara, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel.
Respondeu o rei da Síria: vai, anda. Enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Amados, olha que interessante essa história. Nós sempre olhamos o episódio de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, um grande general, porém leproso. E você conhece a sequência da história, ele vai até o profeta diz para ele mergulhar no rio, ele mergulha 7 vezes e sai de lá curado. Estamos muito familiarizados com essa história, mas tem um outro personagem muito forte nessa história, talvez mais forte, que é essa menina. Senhor, o que tem a menina? Ela avisou que tem lá um profeta, Eliseu, que poderia curá-lo. Mas quem era essa menina? Você prestou atenção no versículo 3, que ela foi levada presa por exatamente Naamã e seu exército? Uma menina, não sabemos precisar a idade, mas imaginemos ali 10, 12 anos de idade. Ela vê a cidade dela ser invadida, ela vê a casa dela ser assaltada, ela vê o pai e a mãe serem mortos ou levados como escravos também, ela vê angústia, dor, tristeza, todo tipo de assolação, e por fim ela é arrancada do seu quarto, da sua família, e agora ela é levada como escrava para um lugar distante, comida estranha, pessoas diferentes, língua estranha. Você já parou para pensar no trauma do coração dessa menina? E agora ela está numa casa com pessoas que se vestem de um jeito estranho, pessoas que falam de um jeito gozado, e agora ela é colocada num quartinho lá, ok, você agora vai ser escrava dessa mulher. Mas quem é essa mulher? Essa mulher é a esposa de Naamã, mas quem é Naamã? Naamã foi o responsável pela morte dos teus pais. Você já parou para pensar no trauma no coração dessa menina? No que poderia passar dentro dela? No ódio que poderia brotar dentro dela? Se fosse um de nós, talvez esperando qualquer oportunidade para, na hora de servir um cafezinho para o Naamã, cospe lá dentro. Na hora de limpar o banheiro, pega a escova de dente dele e coloca no vaso sanitário. Não é essas coisas que passam na cabeça de alguns crentes de vez em quando, vão me vingar. Por muito menos. Sabe que fez um comentário atravessado no Facebook? Agora a mulher, essa moça, aliás, escrava, na casa do seu algoz. Irmãos, por que eu estou falando isso? Irmão, preste atenção. Você e eu, muitas vezes, nos entregamos para amarguras por muito menos. Mas por muito menos. E o que tem de crente saindo de igreja? Não. Deus disse que acabou o meu tempo aqui. Mas conversa mole, irmãos. O que Deus disse, irmãos? Mas pastor, não pode trocar de igreja? Pode, mas muito menos do que se troca hoje em dia. Que Deus confuso é esse, que fica 3 meses numa igreja, 6 na outra, 4 na outra. Deus não é assim. Agora você pega essa menina, toda traumatizada, sentadinha lá na cama dela. Imagina a hora que passou tumulto e aquela confusão e puseram ela lá. E deram um aventalzinho, ó, esse aqui é teu uniforme, e esse agora vai ser, essa é a língua que você fala, essa é a comida, acabou nesse calzinho com aveia, quaker de manhã, acabou tudo. Agora você vai comer lentilha de manhã. E peixe cru, com tomate. Você imagina. Olhando aquilo lá. E cebola. Deixa eu melhor parar, senão vamos fazer um cardápio do almoço aqui. Você já imaginou? Agora essa menina lá no seu a sós, com o seu Deus, ela diz, Deus, e aí? Deus, e aí? Primeiro pensamento que surge na cabeça de um cristão nessa hora, o que eu fiz para merecer isso? Já não pensou isso quando se passa por uma luta? Ah, já sei, foi aquela vez que eu pequei, eu falei mal do pastor, por isso Deus está me castigando. Não, Deus não é castigador. No sentido de opressor do seu povo, não é. Deus é justo. Deus, e daí? Deus, eu agora não quero mais saber do Senhor. Na hora que eu mais precisava, o Senhor não me protegeu, Deus. Todo mundo morto, eu aqui nessa casa estranha, não sei o que vai me acontecer. Só que você vê algo totalmente diferente.
você vê uma menina convertida a Deus, e na primeira oportunidade que ela tem de abençoar o chefe dela, que está com lepra, ela fala para a senhora dela: é o seguinte, eu conheço Deus. Como assim? Se o meu Senhor for lá na minha terra, lá no meu profeta, ele vai curá-lo. Não é impressionante isso? Irmãos, com isso eu quero dizer o seguinte: comece a desprezar as ofensas, as mágoas, as angústias, e mais uma vez foque em abençoar o seu próximo, inclusive os seus algozes. Não, pastor, mas não, aí não vai dar. Não. Meu cunhado, mas não perdoa, mas eu quero que vá para o inferno. Não, irmão, não. Não, mas aquele pastor, não, irmão. E você conhece a história? Naamã foi lá e Naamã voltou curado. Agora imagina essa menininha esperando na casa, junto com a senhora dela, chegando Naamã. Imagina como é que foi o jantar daquele dia. A reconciliação, o perdão. Irmãos, não está escrito, mas Naamã deve ter sentado com ela: filha, vem cá. É o seguinte, você mudou a minha história. Me perdoa. Irmãos, não é o que a Bíblia nos fala. Quando você é agredido, você não é para abençoar. E quanto crente, quando é agredido, agride mais. É mais ácido, mais azedo. Agora Naamã tinha a chance de perceber a menina e dizer: me perdoa pelo estrago que eu fiz na tua casa. E os dois viraram amigos. Dá para imaginar essa menina lá no futuro casando e Naamã entrando com ela no casamento. Não é verdade, irmãos? Você vê isso na Bíblia ou não? Voltando para Epáfras. Epáfras provavelmente não, com certeza leu a história dessa menina. Foi ensinado acerca da história dessa menina. E agora você tem um Epáfras maduro, perdoador, combatente, abençoador do seu próximo. Irmãos, está falando do nível altíssimo de vida cristã. É o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. É o que Deus tem para as nossas vidas. Veja o que mais, amados, está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. Paulo, quando ele começa a carta aos Colossenses, ele exalta as virtudes dos colossenses, sobre como eles andam na graça no Evangelho, e ele diz: vocês são isso tudo por causa de Epáfras. Você já percebeu, irmão, como a nossa vida, ou melhor, as nossas decisões são decisivas ou são importantes na vida de outras pessoas? Abençoe, 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 abençoe. E eu quero caminhar para o final sobre a vida de Epáfras. Olha o que diz a palavra de Deus em Filemão 23. Filemão 23. Olha o que aconteceu ainda na vida de Epáfras. Filemão 1,26. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Lá na frente, agora o mesmo Epáfras, ele está preso com Paulo. Alguns comentaristas dizem que ele foi visitar Paulo em Roma e ele voluntariamente ficou preso com Paulo. O fato é que ele estava preso com Paulo. Agora, o que isso tem a ver comigo? Mais do que nós imaginamos. É um estágio da vida cristã em que todos os desejos pessoais, os alvos pessoais, ficaram lá no passado. Eu estou aqui para abençoar o reino de Deus. E se estiver aqui preso, eu vou preso junto com Paulo. Já imaginou, Diogo, se eu fosse preso por pregar o evangelho, né? Não precisa dizer amém, calma, segura lá. Não, você dirigiu bêbado. Não. Por pregar o evangelho. Pastor, eu vou preso contigo. Está aqui 2 marmitas, ovo frito, feijão, arroz. Não é interessante? Irmãos, eu quero trazer essa mensagem exatamente. Lembra que eu comecei com o exemplo do Smith Wigglesworth? Nasceu como Vinícius, pequenininho ali, foi crescendo um dia, foi usado por Deus para ressuscitar mortos. Aonde você quer chegar na sua vida cristã de intimidade com Deus? Só um empresário, só um empreendedor, só um funcionário, só um professor, só um médico, só um advogado, só isso, aquilo? Ou realmente um servo de Jesus que vai impactar essa cidade, esse estado, essa geração?
A minha oração é que você cada vez mais se inspire em pessoas como esses personagens bíblicos, e só estão registradas as histórias deles na Bíblia porque impactaram os seus dias, que você comece a orar nesse alvo. Pastor, mas e o que eu quero e as minhas limitações? Deus sabe. Mas comece a colocar a sua vida como um abençoador. Nós temos orado com o ministério aqui na igreja, sabe pelo quê? Por obreiros generosos. Dê uma olhadinha para o seu lado e repare no tipo de obreiro que está do seu lado. É por esse mesmo e essa mesmo que nós temos orado. Amém, meus amados? Você recebe essa palavra? Ser como esse cristão maduro. Deus, nas minhas orações, Deus, eu oro para que o meu próximo seja abençoado. Termino ainda com 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 20, onde Paulo, falando também sobre os cristãos, ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 20, diz assim, na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Está falando dos irmãos. Você é a minha alegria. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a minha alegria. Você estar bem é a minha alegria. Pode dizer, você estar bem é a minha alegria. Amém? É isso, irmãos. Amém, queridos? Convido você a ficar em pé, por gentileza.